Bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva. Sou o Nicolas. Hoje, finalmente apresento para vocês este novo Lancia. Sim, Lancia, aquela marca que tinha sumido e agora está de volta. Demorei um pouco para fazer isso, sabe? Pensei, bom, não é necessariamente o carro que mais vende, mas por que não, já que ele tem um visual bem legal. Está começando a ter um pouco mais de concessionárias na França agora. No final do verão vai ter umas 20. Basicamente, não era o que mais vendia, então como eu, não sou pago pelas marcas nem nada disso. Eu vivo apenas graças às visualizações que eu faço no canal. Então eu tento fazer modelos que ainda vão dar um pouco de resultado. Às vezes eu faço coisas que obviamente não vendem tanto, mas tem o lado do prazer. E aí eu pensei, bom, vai lá porque ela tem um rostinho simpático e eu queria testar. Porque sim, se você conhece os carros do grupo, a Lancia faz parte do grupo Stellantis. Basicamente, é a base de um Peugeot 208, mas com um estilo realmente muito legal. Então eu pensei, vamos lá, bora! Então vou fazer um teste detalhado para vocês. Vou ficar com ela por uma semana, vou andar em todo tipo de estrada, vou rodar bastante com ela. Vamos falar sobre o consumo em relação à motorização. Estamos falando do motor 1.2, que já conhecemos no grupo Stellantis, com 110 cavalos, 100 do bloco térmico e mais 28 que não se somam totalmente no modo elétrico. Como temos um start-stop avançado, um híbrido leve e melhorado, eles chamam de híbrido no grupo, mas não é tão avançado quanto um híbrido de verdade. Podemos andar bem mais rápido, mesmo com várias fases extras dessa nova motorização. E a gente vai ver, em termos de consumo, que é até bem razoável, considerando o tipo de trajeto que eu vou fazer. O carro parte de 24.800 euros. Todos os carros evoluem, mas ela tem estilo, e até o interior me conquistou. Vamos retomar esse assunto na conclusão e no fim do vídeo, destacando alguns pontos que ainda me incomodam. Ela estará disponível em 3 versões: Epsilon Básica, Antiga Epsilon, Epsilon Standard e Helix. É isso que eu tenho aqui na versão híbrida A, depois a versão HF Line, e depois haverá versões elétricas. Escolhi a híbrida A por ser mais prática. As versões elétricas têm 156 cavalos, como já vimos no grupo. Acabou de ser lançada há poucas semanas uma versão HF de 280 cavalos, que parece muito legal. Eu deveria tentar só por diversão. Acho que mesmo vendendo pouco, vai ser legal. Veículo com 4,08 metros de comprimento, 1,76 metros de largura sem retrovisores e 1,99 metros com retrovisores. Aberto, se precisar saber sobre suas vagas de estacionamento, a altura do chassi é 1,44 m. Como falei, é praticamente igual ao 208, só com suspensão e direção um pouco revisadas. Temos os modos Eco, Standard e Sport. Vamos testar todos, incluindo as acelerações. No modo dinâmico, fiquei agradavelmente surpreso. O carro pesa cerca de 1.300 kg, mas estamos em 1.600 kg. Para as versões elétricas, teremos 5 cores disponíveis, incluindo esse azul aqui, que fica muito bem, um pouco escuro, que muda um pouco de cor. Dependendo dos ângulos, 2 tons. Também disponível, custa cerca de 800 euros para uma pintura colorida, diferente da padrão, e 1.100 euros para as versões em 2 tons. Como podem ver, azul e preto em cima. Sobre as rodas, só existem 2 opções, esta de 17 polegadas ou as versões padrão de 16 polegadas. Bem simples. Bom, o mais legal é que eu vou levar vocês para dar uma volta diretamente, vou levar vocês assim, na mão, para descobrir o design desse carro, acho que é mais legal. Fiquem à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Vocês preferem que eu deixe assim e faça algumas tomadas detalhadas ou que eu leve vocês diretamente? Então, para mostrar de perto com meus dedos, onde mostro para vocês? Comentem e eu levo vocês assim. Descobrir este Lancia YLX. Vejam o visual com o sol, reflexos e contrastes. Poxa, é bem bonito. O azul tem tons variados e até parece violeta nas áreas mais sombreadas. E vou confessar que eu gostei. Depois, reconhecemos facilmente a parte de cima, o 208, retrovisores e maçanetas, mas ainda mantém um toque próprio, mesmo com as proporções reconhecíveis na distância entre eixos. Tudo isso, as formas, enfim, a dianteira, por outro lado, muda de verdade. Quando estamos na frente, não pensamos, com certeza é uma base de Peugeot ou de outros carros desse segmento.
O que eu gosto muito é desse triângulo aqui. Então essa partezinha e essa parte de LED que se ilumina. Você pode ver isso à noite também. E essa faixa Lancia que faz um pouco o que a Ferrari fez recentemente no 12 cilindros, com essa faixa que vai basicamente de um farol ao outro. Aqui ela está um pouco acima com o Lancia, o que é ótimo, pois a Lancia fez igual e criou uma identidade de verdade. Não vemos isso em outro carro, então essa parte com as duas grandes faixas luminosas que acendem à noite é muito legal. Depois temos as grades de ventilação, que encontramos aqui um pouco mais abaixo, e uma câmera na frente, a mesma câmera. Ficou bem estiloso o que eles fizeram com esse contorno, a câmera e outros detalhes de verdade. Engenheiros e designers se divertiram muito. O sensor aqui, para as assistências de condução, a gente vai falar mais sobre isso durante esse teste desse negócio aqui, porque vocês vão ver que tem coisas boas e nem tão boas. Depois, o carro, aqui, os sensores para o estacionamento, depois a gente encontra os blocos ópticos bem aqui, então isso é para os faróis, dá para ver que tem uma assinatura especial também e é tudo cercado por isso. Nas laterais, temos entradas de ar falsas ou cortinas de ar. Aqui do lado, dá para ver que é totalmente fechado. Eles não precisaram disso para a aerodinâmica lateral. E embaixo, há uma lâmina bem trabalhada. Tudo é pintado e fica bonito. O que vocês acham disso, hein? Depois, um ângulo de 3/4 da frente, que acho um dos mais bonitos desse carro, e o 3/4 de trás também é bem sexy. Na lateral, vemos os contornos pretos das rodas, algo cada vez mais comum. Então é bom que seja pintado, que não seja só plástico, só cru. Os retrovisores, a gente vê o que já encontra nos modelos da Peugeot e o tom duplo, como vocês podem ver, com o teto em preto. A antena lá em cima, maçanetas tipo geladeira na traseira. Ela se abre bem aqui e quando eu abro, não vou esconder nada de vocês. Eu experimentei a DS número 8, elas têm o mesmo tipo de abertura, mas para ser sincero, essa aqui abre mais facilmente do que a DS número 8. Não bato os dedos aqui, porque fizeram algo mais ergonômico. Parabéns! Em um carro muito mais barato, que custa quase 3 vezes menos que o outro, eles fizeram algo mais prático. Aqui está a traseira do carro. Esse formato lembra para vocês um Lancia antigo? Sim, realmente tem alguma coisa. Aqui também vemos o pequeno emblema da Lancia, ou Lancia, como preferirem. À la française, o aerofólio bonito em 2 partes pretas finaliza bem, fundindo-se aqui. E então, a maçaneta integrada ali, isso é para dar um ar de coupé a esse carro. Também encontramos os arcos inclinados na traseira. Prefiro sempre mostrar as rodas, já que ainda não mostrei para vocês. Na dianteira, é sempre mais bonito, com o disco grande e os freios grandes. Então aqui estamos nas versões de 17 polegadas, bonitas, diamantadas assim, eu gosto. Voltando 3/4 traseiro, é possível ver essa parte. Então isso faz uma pequena mesa, tipo barras de corredor, com as luzes, os grandes círculos que encontramos aqui. Não se mexa, eu vou fazer, é o mesmo, vou acendê-los. Fica ainda melhor. Pronto, se está bom aí, vou até voltar para frente. Nesse caso, olha, os faróis dianteiros ficam assim. Então, essa parte iluminada bem aqui, dá para ver ali, e o pequeno triângulo que você também deve ver um pouco melhor. Lá ele se iluminou e na traseira os círculos assim, então é realmente mais estiloso quando está iluminado de verdade. Tudo é em LED, inclusive na traseira, com o ITR desse jeito fica realmente bonito e legal. Vamos lá, e como eu sou um cara legal, vou até ligar a seta para vocês. Então é só uma partezinha aqui do I que acende. O I, lembrando do Y, que também vemos desse lado. Vou desligar isso antes que acabe a bateria. Pronto, e descansar. Então essa parte aqui, bem simétrica. Lancia também está escrito em grande nesse enorme faixa preta. E o Y aqui, com uma tipografia bem específica, bem legal, eu gostei. E quando olhamos totalmente de trás, fica assim. Aqui há detalhes acima que podemos reconhecer e abaixo na posição do escapamento e outros. Fora isso, tudo foi retrabalhado, nada reaproveitado, dá para ver pelo formato e tudo mais. Ficou muito bonito com a luz, farol de neblina central, câmera de ré e o Epsilon. E aqui você pode abrir o porta-malas, são 325 litros lá dentro.
Podemos ver o banco traseiro que rebate em 2/3, 1/3, fixação para a cadeirinha I, S, O, F e X. Nos 2 assentos das extremidades tem um pouquinho de espaço. Você pode ter um step por 150 euros. Hoje, por exemplo, podemos ver isso. Que ela não está aqui, ela poderia estar, e podemos ver que realmente há bastante espaço nesse local. Ok, tudo bem, eu sei, mesmo assim, eu sei que vocês querem que eu faça isso. Dá para passar sem muitos problemas. Tem um cara que acabou de passar de bicicleta, ele me olhou tipo, o que esse cara está fazendo? Eu faço isso sempre para vocês. Com a câmera na mão é bem menos prático, porque tem motores e tudo na gimbal para estabilizar, então ela não é elétrica. A gente fecha a mão e pronto, tá feito. Vamos lá, desse lado aqui, a gente vai colocar gasolina de novo, então traseira esquerda, a gente vai ver o consumo durante esse teste. Tá bem legal. Então eu venho abrir minha porta e vou para a parte de trás, então o banco da frente está ajustado para mim. Olha o espaço que eu tenho e olha já os bancos, vamos passar para o banco, vamos ficar nessa porta, primeira porta. Bom, a gente já conhece, totalmente em plástico, exceto por uma parte. Tem um pouquinho de couro sintético aqui, um pouco acolchoado, mas bem de leve. E depois, todo o resto é em plástico, mesmo assim. Vidros elétricos também, e um pequeno compartimento para garrafinhas. Agora, os bancos. Olha só, bancos mistos com veludo, uma espécie de imitação de couro, e na verdade isso tem muito estilo, os relevos e tudo mais. O veludo é realmente muito bonito e, sinceramente, eu adoro. É diferente. Raramente outros carros têm isso. Então a gente tem 3 lugares atrás e dá para rebater o banco em 2/3, 1/3. Não tem abertura para esquis ou algo assim. Então a Nicolas vem se sentar aqui. Nicolas tem 1,80 m, então é preciso, principalmente, levantar esse apoio de cabeça. Eu venho fechar a porta. E então, Nicolas, 1,80 m, Nicolas, 1,80 m, ele está encaixado. Aqui ele bate lá em cima, bate à esquerda, bate atrás, bate em cima, em todo lugar. Se eu fico reto, Nicolas fica um pouco apertado, Nicolas é alto, então ele dirige um pouco longe, mas ainda assim eu tenho espaço. Então, na altura das pernas e dos pés, tudo certo, mas na altura da cabeça é bem mais complicado. Olha, aqui eu estou sentado reto no meu banco, eu viro. Não é feito para os altos atrás. Sabe, aqui é melhor ser pequeno ou deixar as crianças atrás. Depois, não é um carro grande para a família, mas para um casal ou levar amigos às vezes, atende bem. E se eu me abaixar um pouco, fica um pouco melhor, mas aí eu fico com as costas meio arqueadas. Eu acabo mostrando minhas gordurinhas, não fico muito reto, em uma viagem longa, isso pode acabar fazendo um pouco de diferença. Por outro lado, eu tenho 2 portas USB tipo C aqui, com carregamento rápido. Eu tenho bolsos na parte de trás dos 2 bancos e posso ver até um pouco de veludo aqui também. Esse lugar e a vista da frente são bem bonitos, principalmente com essa bandeja que muda. Isso é bem único no automobilismo, ter uma bandeja assim. Aqui encontramos os LEDs. Não acende, porque deve fazer muito tempo que eu liguei, e pronto, eu venho abrir e vamos para a Veivanteschan. Então, para entrar e sair, não é necessariamente o carro mais fácil. Pronto, venho fechar na frente. Então, este carro comporta um pouco específico, então podemos ver que temos coisas um pouco simétricas. Então, o que me incomoda um pouco, eu sou só um cara bastante... eu gosto de alinhamentos e tal, e o fato de não estar alinhado me incomoda um pouco. Então, ainda assim, não é paralelo, é verdade. Não sei se entendem o que quero dizer. Esse desce e esse não desce igual. É meio chato. Enfim, eu teria gostado que fosse alinhado, então talvez custasse 2,5 centavos a mais de colocar aqui. Pena que não fizeram isso. Depois temos esse círculo grande com círculos, que vamos ver um pouco por toda essa carro. Como temos nas lanternas traseiras e na placa, por exemplo, que mostrei para vocês há alguns segundos. Temos um pequeno apoio de braço aqui, que é levemente acolchoado, mas quando eu digo levemente, é muito levemente. Os controles dos vidros, do retrovisor e a maçaneta, que também pegamos emprestada dos colegas. O compartimento não comporta garrafas grandes em pé, elas precisarão ficar inclinadas.
Lancia com os soleiras de porta, e aqui, isso a gente já conhece, é parte de plástico. Os bancos, então, de base, a gente já conhece, só foram reestilizados e também na frente. Olha como são bonitos, é demais! E até o apoio de cabeça da Lancia com esse veludo incrível e essa maciez, essa textura e tudo mais, é muito legal. Então eu fui na casa da minha namorada, ela tem um gato, vou confessar que isso pega todos os pelos do gato, então vamos pegar uma escovinha. São os pequenos detalhes. Se você tem um gato branco, vai notar, fica tudo no carro. Se você usar no sofá da sua casa, tapetes padrão, mas ainda assim com alguns pequenos desenhos também, como os bancos, pedal duplo. Já que é um híbrido, não tem versão com câmbio manual. E quando eu venho me sentar a bordo, pronto, aqui, eu recuo ao máximo. O que eu vou fazer é ligar o carro e colocar o ar-condicionado, pronto, e está feito. A animação da Lancia nesta tela mostra que tudo é totalmente digital dos dois lados. E eu tiro, pronto, agora temos uma visibilidade melhor. Porque eu tinha deixado os faróis acesos, então isso tinha diminuído um pouco o nível de luminosidade. O volante Lancia, então, assim, não se mexa, vou centralizar a câmera. O volante, ele não é como os da Peugeot ou outros, ele é maior, um pouco maior, e isso é bom. E praticamente redondo, só um pequeno achatado aqui que permite passar mais facilmente. Também, este terceiro ramo é bem estiloso aqui, mas é só uma parte de plástico. Não sei se realmente tem reforços dentro, e então os dois ramos nas laterais. À esquerda ficam as assistências de condução, limitador, play, pause e o assistente. Vocês vão ter a escolha entre assistência desativada, o controlador de velocidade ou, bom, aqui deu um bug, a gente fala disso depois. Aqui vai ser preciso ativar o controlador de velocidade. Depois vemos isso, serve para acelerar, desacelerar e ajustar a distância do veículo à frente. E ok, aqui, o comando de voz atende o telefone, o volume e para trocar de música ou de estação. Aqui temos as borboletas atrás do volante, pois o câmbio automático de 6 marchas acompanha este motor. À esquerda temos o farol alto, assim, setas. O modo automático dos faróis funciona muito bem e pode ser ativado manualmente também. Depois, teremos um pequeno botão aqui do lado que vai me permitir mudar. Meus mostradores ficam aqui, como você vê. Sistema de posicionamento global, tela de assistências e consumo. Restam 490 quilômetros. O marcador de combustível está aqui, em modo econômico de potência. Se eu acelero forte ou não. Também achei um contagiros, então dá para ver aqui o contagiros. 1000 rotações por minuto. Se eu acelero, dá para ver assim, e isso é bem legal. À direita ficam os limpadores de para-brisa. E os consumos aqui, por exemplo, com o consumo instantâneo ou o restante das informações, como a gente encontra nos carros do grupo. Aqui, um menu, uma tela com os menus. Então, a gente tem até essa parte aqui, mas ainda não descobri muito bem para que serve. Será que quando eu ativo o comando de voz, isso funciona? Não, e às vezes acende aqui, então ainda não sei o motivo. Ao ligar o carro, às vezes fica verde, outras azul, isso acontece em alguns momentos. Tem o Mirror Screen, Android Auto ou Apple CarPlay, pode ser sem fio ou com fios. O botão Home da Lancia aqui, os menus, isso a gente já conhece no grupo, e pronto. Aí você pode rolar assim. Aqui temos páginas com widgets personalizáveis, como o ar-condicionado. O bom é que tenho todos os atalhos aqui, inclusive do ar-condicionado, e são muito práticos. E aqui então, como eu sei, posso personalizar, é bem estiloso, eu gosto dos detalhes, dos pequenos acabamentos, das cores e tudo mais, fica muito bom. Veja como as linhas seguem os bancos e alguns detalhes aqui. É realmente agradável. E quando a gente entra, na verdade, a qualidade percebida é legal, e principalmente o estilo e o design são muito bacanas. Temos saídas de ar no centro e 2 nas laterais, o que é ótimo. Obrigado, Lancia, por não só abrir e fechar, mas fazer isso de forma diferenciada. Isso é um grande ponto positivo. Gosto de ter só um pouco de ar em mim, e aqui isso faz diferença. Também há alto-falantes na parte superior. Isso, a gente já conhece um no grupo, como sempre, e depois vamos ver todos os menus aqui. Os radars, aqui o alerta de velocidade pode ser facilmente desativado.
Assim, ou quando estou aqui, eu clico no botão de atalho Radars e posso desativá-lo bem aqui e voltar para o meu menu ali. Os alertas e o travamento do carro ficam bem aqui. Isso é basicamente para os menus. Mais abaixo, então o ar-condicionado, o volume também, para a música bem aqui. Mais quente, menos quente. Temos só um ar-condicionado de uma zona, modo automático, desembaçador e menus que ativam funções do ar-condicionado. Posso sair assim. Ar-condicionado, recirculação e ventilação variam. Aqui temos um carregador por indução, nesse local, e essa bandeja grande que na verdade é super prática. A vantagem é que posso colocar meu telefone aqui, e aí ele começará a carregar. Outra coisa, muito bom, posso colocar assim, isso é super legal e assim também, realmente muito bacana terem pensado nisso, é ótimo. Parabéns, Lancia, essa parte é ótima. Pequeno detalhe, vamos ver daqui a pouco, é que está um pouco inclinado, então sim, fica mais bonito. Preferia que fosse direto para evitar problemas. Vocês vão entender, o telefone vai voar. Mais embaixo encontramos uma porta USB tipo C escondida ali, uma tomada de 12 volts e um grande compartimento de armazenamento. Aqui teremos espaço para guardar coisas. Na caixa de câmbio, além do modo Drive, há 3 modos de condução esportivos. Então até que passa um pouco, os itens em vermelho, no modo normal, voltam a ficar azuis e no modo Eco, surpresa, continuam azuis. Você achou que era verde? Pois não, eles surpreendem. Quando paro, freio e ativo o modo estacionamento. Ao sair, coloco em Drive e fica verde. Não existe modo B ou outro, é apenas uma micro-hibridização aprimorada. Ré. Dessa forma, ativa as câmeras de ré para mim aqui. Câmera de ré bem visível, com uma boa definição. E se eu passo para frente, ele me mostra aí câmera dianteira ou traseira, isso é bem legal. Posso mudar para o modo manual quando quiser. No Drive, aperto M e troco para manual. As marchas com as borboletas no volante. Para ligar o carro, é aqui no Start and Stop, 2 porta-copos. O mais profundo que o outro é aqui, olha o compartimento, e neste lugar ainda é bem profundo. Isso é bom. E o pequeno porta-objetos ou outra coisa, bem aqui. O assento, então aqui, eu mostrei para vocês do outro lado a vista. Aqui, a vista, mais geral, painel, e eu volto aqui. E o porta-luvas que abre assim, bem espaçoso, muito profundo. Dá para guardar garrafas grandes de 1,5 litro, bem fundo. Assim dá para colocar pelo menos 2, talvez 3. E é verdade que nesse ponto o espaço de armazenamento aqui é bem legal. E é assim que ele fica. Para o interior desta Lancia. Uma coisinha também que eu não mencionei é que a bateria fica aqui. E olha só, na verdade aqui quando eu venho, não se mexa. Aí, pronto, eu não consigo recuar meu pé porque tem esse troço grande aqui. Às vezes gosto de trazer meus pés aqui. Não conseguiria puxá-los mais para perto de mim. O detalhe é esse, preferia que colocassem isso para o meu passageiro, que nem existe. Quando sou eu dirigindo, vocês normalmente me agradam. Não aos passageiros porque eles não importam, não compraram o carro, vamos testar esse carro. Acabei de zerar os marcadores, agora podemos sair com esse novo Y. Aqui dentro o tempo está bom hoje. 720 km de autonomia, com o tanque cheio, pelo menos, é o que o carro indica. E vamos lá. Consegui começar os primeiros metros totalmente no modo elétrico, e depois o motor liga, versão híbrida. É bem agradável, por exemplo, agora voltei para o modo totalmente elétrico. Ela andou um pouquinho, depois desligou, ficou ligada alguns minutos antes, porque precisei conectar as câmeras, essas coisas. Enfim, a microhibridização melhorada vai além do simples start-stop de antes e está ficando muito agradável. Os quebra-molas ali, não parece ruim. Sinceramente, a direção está boa, é bem leve, tem uma grande desmultiplicação no começo. De qualquer forma, vamos ver como vai ser. Em seguida, é por aqui, uma espécie de pequeno quebra-molas. Não é desconfortável, a prateleira apoia bem o celular e há carregador por indução. Tudo isso, o apoio de braço já agrada à primeira vista, assim parece legal. Então agora vou rodar pelo menos uns 100 km.
Jazz número 8. Isso a gente testou há uma semana. Foi na semana passada mesmo que eu testei no vídeo. Agora, eu estou espaçando um pouco mais os vídeos, porque antes eu realmente saía, testava à noite e já lançava o vídeo para vocês. Agora eu programo um pouco para poder respirar um pouco, porque eu não vou esconder de vocês que já faz 5 anos que eu trabalho sem parar, trabalhando 80 horas por semana. E eu começo a pensar que estou um pouco cansado. Então, procuro distribuir mais e testar modelos que quero experimentar. E talvez eu pare de fazer necessariamente todas as parcerias, só as novidades, etc. E dirigir por dirigir e aproveitar um pouco mais aquilo que eu gosto. Então vou desativar isso aqui. Vocês ouviram esse barulhinho? Ela está acima do limite de velocidade, porque aqui era 30, eu estava um pouquinho acima. E para mim não interessa ficar ouvindo esse barulho o tempo todo. O objetivo é respeitar os limites, mas confesso que às vezes estamos a 31, apita, e eu desativo. Os atalhos agora estão bem rápidos. Isso é muito bom. Pronto. Ao frear, gera energia que ajuda a recarregar a bateria. E dependendo se você está com o ar-condicionado ligado, se está quente, etc., o motor pode funcionar, mas ele ainda vai desligar, mesmo com o ar-condicionado ligado quando está quente. Priorize o conforto. Com o ar-condicionado desligado, o modo elétrico será usado mais vezes. Mas eu, pessoalmente, prefiro priorizar meu conforto. A direção é agradável. A caixa de câmbio, será que ela vai trocar de marcha? Sim, ela trocou de marcha para mim agora. Muito suave. Essas novas caixas de dupla embreagem realmente são um prazer no dia a dia. Eu tenho uma espécie de grande recuperação elétrica quando eu desacelero, quando eu solto o pedal do acelerador. Isso me dá um freio motor, mas me dá um freio motor e térmico e elétrico. E normalmente, praticamente em todos os casos, a partir do momento em que eu solto o pedal do acelerador, que estou em uma fase de desaceleração. O motor elétrico recarrega, enquanto o motor térmico desliga para economizar combustível. Então, como eu disse, zerei todos os consoles e vamos ver no que vai dar. Então, em uma viagem longa para testar o consumo, então motor 1.2 microhíbrido e 100 cavalos, 110 cavalos no total. Vamos ver como fica no total e em todos os tipos de estrada. Vocês me conhecem. Aqui, a gente fez um trechinho na cidade, vamos continuar fazendo um trechinho na cidade. Vou ficar com esse carro por uma semana, então vou poder fazer um verdadeiro resumo para vocês. Vou tentar pegar carros assim com mais frequência por uma semana. Como que é dirigir esse tipo de carro no dia a dia? Acho mais interessante fazer desse jeito do que quando é só por um dia. Acho legal ter novidades e ser um dos primeiros meios de comunicação do mundo a testar certos modelos. Em alguns casos, isso fez o canal crescer. Obrigado por serem fiéis quando trago novidades. Isso me permitiu ultrapassar o canal do YouTube do Argus praticamente tudo. É gratificante, mesmo sozinho, alcançar esse nível de visualizações em 2024. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram ao canal todos os meses de 2024, chegando a 1,9 milhão nos vídeos longos. Não falo de formato short. Mais uma vez, obrigado a todos que se inscrevem e assinam o canal. Isso realmente me deixa muito feliz toda vez. O que eu gosto é até da tipografia dos 45 km por hora. Por exemplo, estou a 45. É como ela aparece. É muito estilosa. Esse carro tem um algo a mais. Não é só um 208 restilizado. Eu acho que realmente tem algo a mais. Mesmo que a gente veja, bom, isso, por exemplo, se parece, aquilo ali em cima. Sim, tem que compartilhar algumas coisas, as telas, etc. Mas ela realmente tem um charme a mais. Por enquanto, haverá cerca de 20 concessionárias na França a partir do verão de 2025. Isso vai crescer aos poucos. Haverá 3 modelos da marca Lancia que vão chegar. Então é uma grande expectativa para eles, como eu disse há pouco. Mas no dia a dia, se a gente gosta do visual, muitas vezes o que importa em um carro é o visual, depois vem o motor, depois o resto, o visual. Sinceramente, confesso que essa Lancia chama a atenção e é muito estilosa. É uma marca que tinha desaparecido e que acabou de ser relançada. Eles tinham alguns modelos pequenos, muito legais, como a Stratos, a Delta, etc. Ainda existiam muitos mitos nessa marca. Seria interessante se eles os revivessem de forma mais divertida. E, aliás, tem uma Quimera que está sendo relançada. São só nomes, não são Stratos, são Deltas.
remodeladas, super estilosas, neo-retrôs, e eu acho que isso pode contribuir. Se a Lancia se juntasse um pouco com essa marca para refazer umas coisas legais, teria coisas interessantes para fazer as pessoas voltarem a sonhar, mesmo que os mais velhos já conheçam bem essa marca. Porque ainda tem uma coisa bonita. Bom, aos 50 ainda é bem agradável. O isolamento acústico continua bom. Aqui são 70, eu acelero um pouco mais. 100 cavalos de verdade. Isso é mais do que suficiente para o dia a dia. Realmente não precisamos de mais do que isso a 70. É bem agradável. Só tenho o modo EcoPower, sem contar giros nos outros modos, que me mostra, bem, se estou em modo econômico, ou se estou acelerando muito forte, ou se estou em fase de recarga. A 70 está tudo certo. Sinceramente, é um carro recente, então praticamente como todos os carros recentes, isso é agradável. E assim que eu solto aqui, por exemplo, ele freia, faz um grande freio motor, estou recarregando, quanto mais eu freio, mais eu recarrego. E só no final eu vou usar as minhas pastilhas de freio. Isso é ótimo, pois ajuda a economizar nas pastilhas e discos de freio. Como o freio elétrico é usado na maior parte do tempo, antecipando bem a desaceleração, quase não se usa as pastilhas, o que é ótimo. Ao mesmo tempo, isso vai te permitir recarregar, então economizar combustível depois, já que vai ser o motor elétrico que vai ajudar um pouco a cada vez. E quando precisa acelerar um pouco, o motor elétrico dá um impulso e ajuda o motor a economizar combustível. Então agora vamos rodar pelo menos uns 100 km, talvez até um pouco mais. 130, 140 agora. E vou ficar com ela a semana inteira. Então depois eu faço um pequeno resumo para vocês sobre como foi toda essa experiência. E aí parado, start and stop, como um carro elétrico. E se eu sair devagar? Aqui era a subida, então ela ligou o motor. Em terreno plano poderia ter continuado. Se eu preciso acelerar um pouco mais, então fica um pouco lento. Não é um carro esportivo, mas as versões elétricas com 280 cavalos serão mais divertidas. Talvez eu devesse experimentar só pela diversão. Esta aqui é realmente o carro ideal para o dia a dia. Você quer ter um carro estiloso? Vamos ver como vai ser em relação ao consumo, mas provavelmente é um carro que não consome tanto assim. Hibridização e tecnologia. É uma boa escolha nessas condições. Agora, todo o grupo Stellantis garante os carros por 8 anos, porque a gente não vai esconder isso. Os motores 1.2, vocês conhecem, eles têm uma reputação e tanto. Então isso mudou, eles evoluíram, passaram a usar corrente em vez de correia na distribuição. E agora, se você fizer a manutenção como é recomendada, garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros. Acho bom, pois compramos carros cada vez mais caros e a garantia é de 2 anos. Eu achava um pouco. Tem várias marcas, como a Kia, que davam 7 anos de garantia nos veículos. Eu achava isso realmente ótimo. E agora, o fato de todo o grupo Stellantis adotar isso é realmente uma coisa boa. É a Citroën, acho que eles anunciaram isso primeiro da outra vez, depois a Peugeot também aderiu. Depois, eles decidiram fazer isso em todos os lugares, para todo mundo. E felizmente, isso talvez ajude a tranquilizar um pouco as pessoas. De qualquer forma, pelo menos por 8 anos, você fica tranquilo, mesmo com mais pessoas escolhendo leasing hoje. Aliás, eu ficaria curioso, não hesite em me dizer se tem vontade de ter esse carro ou qualquer outra marca, você faria um financiamento, leasing, aluguel de longo prazo ou compraria à vista? Vamos acelerar, subir para 110, mas começaremos um trecho a 90. Eu vou só colocar a 90, não vou atrapalhar muito as pessoas, então eu tenho minhas assistências de condução. Assistente aqui, play, o que eu quero aqui. Meu assistente, eu vou colocar 90 para começar, ele lê as placas para mim, ele sabe. Então a 90... 90. Ainda não ouço ruídos de vento. O isolamento acústico segue agradável e aceitável. Ouço um pouco o motor, que força mais enquanto subimos. Eu ouço bem de leve, mas não é desagradável. Ouço um pouco o que acontece fora, pois não temos vidros duplos, mas nada demais. Os ruídos são bem contidos. Sinceramente, está tranquilo. Vou pedir para ele aumentar o ritmo
Pronto, fico assim, vai subindo de 5 em 5, tá acelerando, tá acelerando. Sinceramente, já é o suficiente, pronto. E agora chego a 110. O motor disparou, mas não aumentou muito as rotações. Ele deu uma força justamente com um pouquinho de ajuda do elétrico para ter um pouco mais de torque. Começo a ouvir um leve ruído do vento, um pouco de barulho de rolamento subindo, mas sinceramente não está ruim. Continuamos em um carro bastante decente. Com o assistente, tem o piloto automático adaptativo. Se alguém freia na frente, ele freia também. Para mim isso é sempre muito agradável. Para quem me conhece, se você acompanha o canal com frequência, sabe que eu sou extremamente fã dos assistentes de condução. Quanto mais assistentes de condução, melhor para mim. Eu adoro o assistente de direção, piloto automático, centralização de faixa, carros que dirigem sozinhos. Para mim, isso é realmente um grande diferencial. Pelo menos o controle de cruzeiro adaptativo agora, o mínimo hoje em dia é ter um controle de cruzeiro, se for adaptativo. Eu tenho que admitir que isso faz muita diferença. Aqui nem preciso usar o pé. Se frear na frente, o carro freia. Ele acelera até o limite de velocidade. Ou até a velocidade que eu programei para ele, e isso é realmente muito bom. Estou no trânsito. Pequeno ponto sobre o consumo após 64 quilômetros percorridos. Média de 4,8 litros, rodando muito a 110 e depois a 90 na estrada. Atravessei vilarejos pequenos, zonas de obras e tudo mais. 4 litros e 8 não é ruim. E a autonomia ela passou para 820 quilômetros, então, considerando o consumo, o carro pensou, quer saber? Não, vai ser melhor. Então, talvez a pessoa anterior só tenha circulado pela cidade, onde o consumo é maior. Na cidade fica entre 6,5 e 7,5 litros, conforme sua direção. Meu objetivo é fazer um mix para vocês, com estrada e direção dinâmica. Vou procurar estradas, acelerar mais, testar o chassi. Por enquanto, está ótimo. O melhor é que, desde agora, estou sendo conduzido principalmente por termos condução de nível 2. E essa opção, depois de testada, é ótima, especialmente nos engarrafamentos. Assim, eu não mexo os pés, não mexo as mãos, só deixo as mãos no volante. O carro se vira muito bem. Olha, ele freia, desacelera sozinho e vai até parar, depois volta a andar, se for um tempo de espera não muito longo, de alguns segundos. Aqui, por exemplo, opa, caramba, que parada! Opa, ela parou. O motor desliga no modo automático com assistências de condução, mas falta auto-hold no manual, o que é chato. Se houver alguém à frente, pode ser interessante. Aqui, por exemplo, ela só volta a andar quando piso no acelerador, pois ficou parada mais de 3 segundos. Enquanto ninguém se meter na minha frente, está tudo bem. E que cada um fique na sua faixa. Pronto, é bem menos estressante assim. Antes, eu me irritava muito no trânsito. Agora está tudo bem, eu lido melhor. Se tivesse assentos com massagem seria melhor. Mas esses aqui, com esse veludo, para ser sincero, faz um tempo já que estou aqui bem no sol. Quantos graus está lá fora? Não tem a temperatura? 28 lá fora essa manhã. Aqui nos assentos eu estou bem, não estou com muito calor. Essa é a vantagem desse tipo de veludo. É bem legal. Enfim, vou continuar assim. Vou tentar pegar um pedaço de A6 para fazer um trecho a 130 para vocês também. Depois vou procurar umas estradinhas dinâmicas, como eu costumo fazer, e sinuosas. E seguimos com esse teste e depois faço um pequeno resumo para vocês. Como disse, ficarei com esse carro por uma semana, de fato com uma estação. Amanhã vou usá-lo de novo, quase 200 quilômetros, e ainda por mais alguns dias. Já cheguei a 80 quilômetros rodados, com vários trechos a 110, mas foi bem misto, com engarrafamentos e tudo mais. Média de 4,8 litros. Sempre. E aqui na curva, aqui bom, logo depois da curva, vai para 130. Então, claro, vamos testar isso. Então, o que eu faço? Opa, aí vejo a placa, aumento o meu controlador para ir a 130. Deixo subir no controlador, chegar até 130, a 110, estava tudo bem. Não tínhamos barulho do vento, barulho moderado do motor, agora a 130 km por hora, então agora estou a 130. Começo a ouvir o barulho do vento chegando no para-brisa. Para ser sincero, ainda está aceitável, não é excessivo. O barulho do motor continua bem baixo.
Começo a ouvir principalmente ruídos de rolamento. São principalmente esses ruídos que fazem um pouco de barulho dentro da cabine, mas não é excessivo. Está bem tranquilo. Tem uma Camaro grande atrás de mim, V8 Camaro SS, que se aproximou rapidamente. Vou deixar ele passar com o V8zão dele. Ó, discreto, discreto. Escapamento original a 130 km por hora. Sinceramente. Que distorce. Mas é isso, combina com esse tipo de carro, então não são os maiores, não é um enorme sedã de luxo, etc. Não esquecemos, ainda é um preço bastante razoável comparado com tudo o que vemos hoje em dia. Faz o trabalho. E então, eu não estou em consumo instantâneo. Aqui está marcando 6 litros e 4, 6 litros e 1. Aqui vai subir um pouquinho. Ah, tem polícia ali. Há muitos policiais hoje, pois é o início das férias de verão. E aqui, mesmo subindo 6 litros e 4, estando a 132, então dá 130 no sistema de posicionamento global, 6 litros e 1, agora está descendo um pouco, aqui é quase plano. 5.8, está marcando aqui 5.7, 5.8, 5.9. 6 litros. Aqui está subindo um pouco, acho que para ser mais amplo, vamos ficar entre 6 litros e 6 litros. 5%, na minha opinião, na estrada, mantendo 130 o tempo todo, me parece ser mais ou menos esse o número. Então aqui eu continuo assim. Aqui, acabei de descer finalmente, nível de combustível, acabei de passar para 800 km, já faz 85 km que estou dirigindo. Então, na verdade, eu acho que se você pegar estradas pequenas do interior, de boa, a 80, 90 por hora, talvez dê para conseguir mais uns 900 km de autonomia total, chegando realmente no final da reserva. Vamos lá, acabei de chegar nas estradas de terra. Esta é minha estradinha esburacada favorita, cheia de ondulações que fazem o carro pular. E outras coisas. No quesito conforto, continua aceitável, amortece até que bem. Sim, faz bem o trabalho e amortece como um Peugeot. Então, elas são primas, realmente se parecem bastante. Acelero de novo. Em termos de aceleração, é sinceramente suficiente, claramente não precisamos de mais. Funciona bem. Depois, aos modos de condução, mas sinceramente não vejo muita utilidade neles. O modo Sport vai esticar um pouco mais as marchas. O modo econômico, por outro lado, realmente limita o carro e a resposta do acelerador. Nesse momento, sim, isso pode ser útil se você realmente quiser economizar um pouco. Olha, aqui o buracão até que amortece bem. É uma mistura entre um carro que tem um pouco de estabilidade e conforto, mas é mais voltado para o conforto. Porque quando eu faço isso, dá para ver que afunda mesmo, balança, apoia bastante, não é feito para ser dinâmico. Mesmo no modo Sport, pouca coisa muda, exceto por uma sensação bem pequena na direção, que faz com que fique só um pouquinho melhor. Depois, em termos de conforto, é realmente muito bom. Não chega a ser uma Citroën, porque para ser sincero, acabei de sair de um Citroën C3 depois de uma semana, que era realmente muito focado em conforto. E ainda assim, era o Citroën U, que não tinha bancos tão bons quanto esses, eram bancos mais baratos, de entrada. Na verdade, se a gente colocasse isso com as suspensões da Citroën, teria ficado realmente sensacional. Aqui os bancos seguram um pouco, não é ruim. Chegamos naquela estrada onde não tem absolutamente ninguém. Vou poder colocar o modo Sport aqui. Para o carro, o motor continua ligado porque estou no modo Sport. E de 0 a 100 e de 100 a 0, vamos lá. Uau, ele arranca muito bem, ok. Olha só, 50 já, 60, 65, 70, 82, 86, 90, 100. Está realmente muito bom, já chega. O mais impressionante foi mesmo a arrancada, que foi bem forte. Agora de 100 a 0, vamos lá.
Ativa o pisca-alerta e mergulha mesmo, muito bom. Não sei se vocês viram, mas realmente levanta a traseira no retrovisor. Eu só vi o céu quando faço isso. Ah, não tem mais estrada, só vejo o céu, então dá para sentir que ela mergulha mesmo. Não é desagradável, por quê? Temos conforto, o ABS funciona bem, me sinto seguro e cumpre seu papel. O objetivo é ser totalmente transparente com vocês. Nos vídeos admito que ainda há pequenas vibrações nos móveis. Gente, não sei de onde vem isso. Ouçam, acho que vão perceber. É meio chato para um carro com 4.700 quilômetros. Meu objetivo agora é realmente dizer para vocês, finalmente, agora, e como sempre foi, dizer toda a verdade sobre os carros. Muito bom e agradável, mas esses barulhos de móveis são um pouco chatos. Vocês conhecem o famoso teste da rotatória, onde o telefone foi lançado fora e vimos que isso pode destruir aparelhos. Aguenta bem na estrada, tem uma leve tendência a sair de frente, dá uma leve deslizada na traseira, mas não é nada absurdo, segura bem. O objetivo? Bom, ninguém dirige assim como um carro normalmente, mas saiba que o celular, se você fizer uma curva muito forte, ele voa. Cheguei a 101 km com média de 5 litros após toda essa mistura. Ainda não fiz o teste esportivo, mas resumo para vocês quando voltar, em cerca de 50 km. A condução esportiva aumenta o consumo, mas em 101 km, como os 101 dálmatas, fiz de tudo e a média foi de 5 litros como vocês viram. 15 km de rodovia, a 130 cerca de 20 a 110. O restante mistura cidade, engarrafamentos, obras e mais. Então, 5 litros quando está andando mais ou menos de forma normal. Vamos lá, está na hora da minha estradinha preferida aqui. Pronto, aí. Vamos testar de forma dinâmica. Então, ok, ela inclina um pouco, mas sim, continua muito confortável, dá para passar em boas velocidades. Coloquei o coiote e estou testando agora. Segura até que bem. Abre um pouco, mas na verdade não é nada absurdo. Em termos de potência, bom, a gente só tem 110 cavalos. Não é nada extraordinário, mas ela é agradável, na verdade, continua confortável, passa rápido. Não estou dizendo que é um carro esportivo, mas na verdade ela anda em um ritmo muito bom, é bem agradável, ela segura bem na estrada. Então, o que aqui é importante dizer é que a gente tem pneus feitos para serem mais econômicos em energia e combustível. Então eles têm menos resistência ao rolamento do que pneus esportivos. Mas na verdade, não é nada absurdo, ela se saiu muito bem aqui. O que vocês acham? A gente manteve um bom ritmo mesmo assim? Tá legal? Então, sinceramente, com o modo esporte na direção, eu senti um pouco mais de resposta. Não é um carro feito para atacar desse jeito desde o início, mesmo que depois vão ter versões um pouco mais radicais. Sinceramente, vai bem. Então, o objetivo não é fazer uma especial de rally, mas nos freios, a traseira acompanha e tudo, é um bom chassi mesmo. Acho que se colocarmos umas suspensões um pouco mais firmes, dá para fazer um carro bem legal, com um pouco mais de potência. Por que não? Porque ela ainda tem um visual legal, né? É bem bacana e eu alcanço rápido as pessoas que andam devagar, tipo, bem devagar mesmo, coisa de vovô. Está marcado 70, eles a 33. Não estão com pressa mesmo, mas bom ritmo, muito legal, muito, muito bacana. Eu gosto, é bem dinâmico, mantendo bastante conforto, é bem seguro de andar rápido com ele, bom compromisso. Até agora, gosto deste carro. Um detalhe, minha média voltou para 5,2 litros. Só de andar 3 km mais animado, o consumo já aumenta. Bom, então aqui, em 157 km, a média ficou em 5 litros e 3. Tinha subido para 5 litros e 5 quando eu estava na rodovia. Enfim, é isso. Eu sigo em frente, vou fazer mais uns pequenos resumos.
assim sobre a autonomia, um trechinho de vídeo à noite, se eu conseguir, e no final a gente faz um resumo geral. E agora, enquanto estou à noite, posso mostrar para vocês como é que fica um pouquinho. Então temos uma pequena iluminação aqui ao redor, nas portas também, na altura dos pés não tem. E é isso, é assim que fica também à noite. O que é legal é que temos uma bela iluminação de LED e, como vocês podem ver, ilumina bem quando eu dou o farol alto, acorda todo mundo. Bom, e em relação ao consumo, baixamos um pouquinho, porque agora estou rodando no anel viário faz um tempo, praticamente dei toda a volta no anel para ir até Roissy. E no final eu baixo minha média para 4,9 em 256 metros e ainda 780 quilômetros de autonomia. Se eu continuar nessas condições, até agora está indo bem, está tudo certo. Então, eu aproveito esse pequeno caminho de terra para testar a suspensão, que é bem confortável, e também o farol alto. Veja que o LED ilumina muito bem, esse é um grande benefício da iluminação em LED. Pronto. Então, da mesma forma, vou pegar um caminho. Então, por exemplo, aqui você vê que ilumina bem, mas realmente, se precisar, aqui parece dia e ainda é tudo branco. Isso permite ter realmente uma iluminação de primeira qualidade. E eu ainda tenho o modo farol alto automático. Então, empurrando para frente, e claramente aqui qualquer veado eu consigo ver. Isso é realmente uma grande vantagem. Fazia tempo que eu não andava à noite. E aqui o grande diferencial é que mesmo, então eu tento desligar aqui o farol alto, e o que é bom é que não sei se vocês conseguem ver, mas ilumina bem os lados. Para os cruzamentos também é mais prático. Vamos lá, um pequeno resumo. 481 quilômetros média de 5 litros em uma semana de teste, resultado razoável. Bom, por outro lado, o consumo é bom, o conforto é bom, os bancos são agradáveis, o visual, tudo isso é bom, mas tem muitos bugs. Bom, vamos lá, um pequeno resumo. Já faz uma semana que estou dirigindo esse carro. No início, como viram, tudo correu bem. Meu objetivo é ser transparente. Com vocês, eu tenho um carro de imprensa que teoricamente deveria ser um carro top de linha, impecável, revisado para mostrarmos todas as características do carro nas melhores condições. Infelizmente, estou tendo muitos bugs, principalmente nos sistemas de assistência à condução, por exemplo. Agora, eu não consigo mais ativar o meu piloto automático adaptativo. Na estrada, Lani, ele chegou a funcionar, eu ativei, estava funcionando bem, eu tinha bastante estrada para percorrer com esse carro. E do nada, ele desconectava todas as assistências. Com o assistente de permanência na faixa e o piloto automático adaptativo, perdi o assistente de faixa e o carro foi saindo da pista. Uma pena. A gente mantém as mãos no volante o tempo todo, então percebi rápido. E sobre o piloto automático adaptativo, bem, levei um susto porque o carro da frente freou e bati nele. É chato, desculpe, Lancia, mas é isso. Uma pena, sabe? Porque fazem carros assim com tudo. E aí eu tive isso. Parei na área de descanso da rodovia, desliguei o carro, estacionei, abri e fechei a porta e fui embora. Funcionou por 3 minutos e desligou novamente. E desde então não consigo reativar essas assistências, mesmo sem nenhuma luz de aviso no painel. Teve um momento em que apareceu uma luz laranja no painel que sumiu sozinha, e eu não sei o que era. É chato ter esse problema com um carro novo com menos de 5.000 quilômetros. Me desculpe, Lancia, mas sou obrigado a ser bem transparente sobre isso. Eu sei que esses vídeos também incentivam um pouco as pessoas que trabalham nas montadoras a fazerem carros cada vez melhores. Então, é isso, eu tento ser totalmente franco com vocês o tempo todo, em todos os meus vídeos, desde o começo. Quando há problemas, meu objetivo é falar sobre eles também, e é isso que chamamos de melhoria contínua. Quanto mais falamos sobre o que está errado, até críticas ao canal, como "Nicolas, não gostamos disso", são válidas. Vou fazer o possível para melhorar isso. É sempre assim, porque fora isso está ótimo, mas estou cansado de segurar o acelerador em 2025 num carro desses. Depois de uma semana inteira com esse carro, rodando por toda a Île-de-France, pegando estrada, rodovia, estrada secundária, cidade, etc. O que a gente acha? Bem,
No geral é bem legal. O visual agradou todo mundo que eu encontrei, eles me disseram que ela é realmente bonita. Para quem aprecia esse design, ela realmente tem algo especial. E sim, ela tem estilo e isso é legal, é bom, eu também acho ela bonita. É claramente um dos principais motivos para comprar um carro, e foi um dos principais motivos para eu testar esse carro. Por enquanto, ainda são vendidas muito poucas. Espero que isso vá se desenvolver para a marca Lancia, porque ainda é um carro, quer dizer, uma marca legal, com muita história, até mesmo no rally, etc. Então vamos ver no que isso vai dar. Bom, para mim, só teve algumas coisinhas que me incomodaram. É mais do lado técnico do carro, por exemplo, esse regulador que não funcionava mais. Tem bastante tranco forte. Quando a gente está desacelerando, por exemplo, eu solto o pedal do acelerador, existe um modo B ativado por padrão. Eu queria menos recuperação, mas não posso ajustar isso. Isso é um pouco chato porque é uma desaceleração forte, e eu gosto de dirigir um pouco no embalo ou nessas condições. E principalmente quando a gente vai desacelerar assim e o câmbio vai reduzindo as marchas, isso dá uns trancos, e principalmente em baixa velocidade. E em baixa velocidade tem um tipo de frenagem um pouco estranha que a gente também encontra nos Peugeot, etc., com essa nova motorização. Acredito que os engenheiros não concluíram o trabalho, o que é uma pena, pois os últimos quilômetros não ficaram confortáveis. Ora, e também os trancos do câmbio, pois ele sempre atua com o motor elétrico. E então, quando ele regenera, ou seja, está freando e o câmbio reduz uma marcha, dá um tipo de tranco. Bem, isso é meio chato, parecido com o que temos em uma moto, nem mesmo com o shifter. Isso suaviza um pouco, né? É uma pena. Na verdade, é como se tivéssemos o efeito de um câmbio manual, quase, mesmo sem ter um câmbio manual. Poderia ter sido mais suave. Conto com vocês, engenheiros do grupo Stellantis, para reverem isso também. Fora isso, visual top, conforto interno, de alto nível, posição de dirigir, estou bem, os bancos são ótimos, o ambiente interno, o design, etc. Adorei, é muito bonito, é agradável, o visual, os bancos de veludo, sinceramente, muito, muito legal. E é isso, então se a gente corrigisse só esses pequenos detalhes, seria perfeito. Agora, há vantagens, pois esse motor já era conhecido na época. Devido aos problemas, o grupo Stellantis agora oferece garantia de 8 anos, ou 120 mil ou 160 mil quilômetros, o que é até que bom. Obrigado a eles por fazerem isso, justamente para tentar tranquilizar um pouco os clientes. Agora não é mais uma correia e sim uma corrente, etc. Eu sei que isso desanimou muitos de vocês, mas 8 anos de garantia ainda é muito bom. A maioria das pessoas agora faz leasing. Aliás, não hesitem em me dizer o que vocês preferem. Vocês são mais leasing? Aluguel de longo prazo? Crédito? Compra à vista. Eu sempre fui de comprar à vista. Eu compro carros pequenos depois, mas penso assim, se eu não posso comprar, eu não compro. Depois, muita gente faz assinaturas, tipo Netflix, essas coisas. Agora, a gente compra um carro quase como uma assinatura. Por que não? Preciso me aprofundar nesse assunto. Já falei isso antes e agora vou tentar de verdade. Enfim, carro agradável, só tem 2, 3 pequenos detalhes para corrigir, mas ela tem estilo e muitas vezes é isso que importa para quem compra um carro. Não hesite em procurar uma concessionária perto de você e me contar, aliás, olha só, um pequeno desafio. Coloque aí nos comentários qual é a primeira concessionária. Lance a mais próxima da sua casa e a quantos quilômetros ela fica. Assim eu fico com uma ideia. Então se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, não esquece de se inscrever e eu te vejo em breve no próximo vídeo. Tchau!